Foi publicada no Diário Oficial da União a lei que garante a todas as mulheres acompanhamento durante consultas, exames e também procedimentos médicos. Agora é lei. O acompanhante deve ser maior de idade e, se a mulher estiver sozinha, a unidade deve indicar alguém para acompanhar essa paciente. Olha só que novidade para você que é mulher, ficar esperta na hora de fazer sua consulta médica e saber que agora você tem direito de entrar acompanhada em qualquer procedimento. Vou chamar aqui o Ivan Lemos para falar mais sobre esse benefício. Ivan. Bia, essa lei é muito importante, principalmente depois de casos gravíssimos que foram registrados em várias cidades do Brasil de abuso contra mulheres durante consultas médicas, durante procedimentos médicos. Tem casos muito emblemáticos no Rio e em São Paulo, inclusive, que enfermeiras gravaram médicos abusando de pacientes. E a partir de agora, então, é lei no Brasil inteiro e tem que ser cumprido. Isso vale tanto para hospitais e consultórios públicos quanto particulares. Vou conversar agora com o advogado especialista em saúde, Juliano Pessoa. Boa noite, Juliano. Importante porque, como eu disse, vale para todas as unidades, tanto particulares quanto públicas. Isso. Boa noite, Ivan. Boa noite, Beatriz, e quem nos assiste. Realmente vale para todas as instituições públicas e privadas. E vale ressaltar, Ivan, que a legislação prevê que as instituições deverão afixar avisos para ficar de forma muito clara e visível para o consumidor, para os pacientes, e especialmente para as pacientes, esse direito. Então, ou seja, isso terá que estar de forma de fácil visualização. Vale ressaltar que, caso exista alguma possibilidade da paciente, de repente, não desejar que esse acompanhante esteja presente e for um procedimento que enseje sedação, ela terá, inclusive, que fazer isso formalmente por escrito, com, no mínimo, 24 horas antes da realização daquele procedimento, e o profissional médico deverá, naturalmente, orientá-la, ou seja, esclarecê-la sobre os direitos que ela tem de ter esse acompanhante, e se ela ainda assim desejar, ela assina o documento e deverá ser anexado junto ao prontuário médico. Além disso, existe uma ressalva também em se tratando de centro cirúrgico, tá? E unidade de terapia intensiva, as famosas UTIs. Então, nesses casos específicos, se houver alguma ressalva, alguma restrição que ponha em risco a saúde daqueles pacientes, então a equipe clínica poderá justificar, naquele caso, excepcionalmente, a não possibilidade de acompanhante, e o acompanhante poderá somente se fazer presente se for profissional da saúde. Então, existem essas ressalvas, mas regra geral, seja consulta, procedimento, e especialmente aqueles procedimentos que ensejem o uso de sedação ou que reduzam, que diminuam, rebaixem o nível de consciência da paciente, ela tem direitos consagrado hoje por lei federal de ter o acompanhante de sua livre escolha. Caso não exista, como a Beatriz bem mencionou na abertura, a unidade terá que indicar uma pessoa preferencialmente profissional da saúde e do sexo feminino. E a paciente ainda poderá, inclusive, após a indicação, se insurgir dizendo que não deseja aquela pessoa que foi indicada, sem maiores justificativas. E outra pessoa deverá ser indicada, registrando-se no prontuário também qual foi o nome, qual os dados daquela pessoa que ficou como acompanhante, no caso concreto. Então, a lei é muito específica. As unidades têm que avisar, tem que ter um cartaz ali avisando, e os próprios profissionais que estão atendendo essas mulheres, eles também precisam deixar isso muito claro. Exatamente, tem que estar muito cristalino para que a paciente visualize assim que ela adentra aquela instituição. E em relação a essa questão que eu falei da unidade indicar quando não existir o acompanhante, vale ressaltar aqui que não pode haver qualquer ônus para a paciente por conta disso, ou seja, qualquer custo adicional não poderá jamais ser cobrado desta paciente pela indicação. Isso é um dever que a legislação prevê e as instituições é que terão que suportar o ônus dessa obrigação e não as pacientes. Então, isso tem que estar muito claro de fato, e é importante que qualquer situação que aconteça, Ivan, que venha criar algum obstáculo no cumprimento dessa legislação, é importante que essas pacientes recorram automaticamente à ajuda. Primeiro, se for uma instituição hospitalar, por exemplo, ela já recorra à ouvidoria, registre aquele fato. Se ela estiver próximo de uma autoridade policial, por exemplo, ela pode se dirigir até numa delegacia e formalizar um boletim de ocorrência
falando daquela ilegalidade, daquela abusividade da instituição em relação ao seu atendimento, descumprindo a legislação. Então, ou seja, todas essas medidas poderão ser tomadas, além de outras medidas, a depender do caso concreto, judiciais. Importante fique isso muito claro, né? Se houver qualquer recusa, seja na rede pública, seja na rede particular, que essas mulheres procurem ajuda até da polícia. Exatamente, até da polícia, como eu falei, porque registrando o boletim de ocorrência, porque é dever. Assim como nós sempre ressaltamos, e é um caso mais conhecido, que são os direitos das gestantes, né, terem consigo um acompanhante de sua livre escolha no momento do parto, igualmente se estende isso agora para todo e qualquer procedimento, inclusive, vale mais uma vez repetir, para uma simples consulta. Então, a paciente tem direito e ela não tem que justificar qualquer informação previamente à instituição. Ela simplesmente chega naquele período agendado para o seu procedimento ou para a sua consulta com o seu acompanhante de livre escolha e não deve sofrer qualquer constrangimento por isso. Ainda não existe penalidade para caso alguma dessas instituições descumpra essa regra, né? Isso, a legislação propriamente dita, ela não traz no seu corpo, né, essa previsão de alguma penalidade que em algumas outras legislações a gente enxerga. Mas nada impede que medidas, como eu falei, sejam empreendidas em face daquela instituição ou daquela instituição de iniciativa privada para que ela seja responsabilizada por algum dano que ela venha causar à paciente, não só de ordem física, se for o caso, mas também de ordem emocional, podendo ser proferida uma decisão que condene aquela instituição a indenizar moralmente pelos prejuízos causados, a depender do caso concreto, lógico. Mas é importantíssimo, independente de penalidade prevista na lei, nós temos um ordenamento jurídico que é sistêmico no nosso país e que pode ser utilizado em casos concretos para se utilizar normas até criminais, se for o caso, para adequar, se amoldar ali aquele caso concreto e pedir a penalização, ou seja, qualquer tipo de reparação na esfera civil também, em face daquela instituição. O senhor já citou aí, mas vale reforçar que o único caso em que não pode, né, que a equipe médica pode talvez recusar, seriam cirurgias de emergência, alguma situação que colocasse em risco até a estrutura da equipe ali, por conta, às vezes, do emocional de algum familiar, não é isso? Isso, os procedimentos realizados dentro de um centro cirúrgico, né, ou na UTI, então, assim, muitas vezes são pacientes com uma questão muito mais de fragilidade, né? Então, ou seja, às vezes se põe em risco a saúde daquela coletividade, daqueles pacientes ali, por conta da presença de mais pessoas. Mas, mesmo assim, o profissional de saúde pode fazer, sim, o papel de acompanhante nesse caso concreto. Então, se ela tiver consigo, por exemplo, uma pessoa da sua família que é profissional da saúde, poderá acompanhá-la naturalmente. Uma pessoa, um leigo, vamos chamar assim, é que não poderá, nesses casos, mas a equipe médica terá que fazer a ressalva, ou seja, justificativa do porquê desse impedimento, não é só simplesmente dizer que não pode. Além disso, você citou a questão da emergência, é importante que a gente também traga aqui uma outra ressalva da legislação, Ivan, que é os atendimentos de urgência e emergência. Nesses casos, assim como já consta, inclusive, no Código de Ética Médica, o profissional terá que, primeiro, preservar a vida e a saúde da paciente, independentemente se consta ali a presença daquele acompanhante requerido ou não. Então, se não há tempo para aguardar, de repente, se o acompanhante se deslocou para algum local e não está naquele momento e é um caso de urgência e emergência, o profissional tem que agir imediatamente, preservando a saúde e a vida da paciente em primeiro lugar, e isso naturalmente será justificado posteriormente no prontuário médico com todas as ressalvas necessárias. Juliano Pessoa, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Lei importante, principalmente para evitar constrangimentos, casos de abuso. A gente sabe que é a minoria que comete esse tipo de crime, mas é uma lei importante para deixar essas mulheres mais confiantes, mais seguras na hora dessas consultas.